Fala aí, rapaziada. Bora continuar nossas aulas de termologia. Então vamos lembrar o que a gente viu na última aula. A gente viu as escalas, a escala de Celsius. Então a gente chamou a escala Celsius, a temperatura escala Celsius de TC. A gente viu a escala Fahrenheit, como transformar uma em outra, e os básicos de termologia. Os básicos de termologia que a gente precisa para a gente conseguir construir todo o resto da nossa teoria desse assunto. Então, os físicos começaram a estudar as substâncias e, usando grandezas diferentes, eles começaram a testar. Então, na última aula eu falei que grandezas termométricas podem ser gases, podem ser líquidas, podem ser sólidas, e os físicos começaram a testar essas coisas para ver se eles buscavam algum padrão. Isso é isso que o físico faz. Ele cria uma teoria e usa a teoria para aplicar experimentalmente para descobrir coisas novas, alguns padrões na natureza. E um cara, no século XIX, Lord Kelvin, foi na época que toda essa teoria estava sendo formulada, estava sendo criada. Ele estava estudando gases. Então, a substância termométrica que ele estava usando eram gases. E ele estava estudando diferentes gases. Então, gases aqui eram vários gases, na verdade são várias substâncias que ele estava estudando. Ele estava vendo que tinha uma recorrência nesses gases. E essa recorrência, ele estava usando a pressão para estudar. Então, a grandeza termométrica que ele estava usando era a pressão. E quando ele estava estudando a pressão dos gases em relação à temperatura, então variando a temperatura, estudando como que essa pressão estava variando, ele percebeu uma recorrência. Eu vou colocar aqui o gráfico e aí a gente vai ver o que aconteceu. Então ele estava estudando a pressão dos gases que ele escolheu em relação à temperatura, na escala graus Celsius, e ele começou a perceber um padrão. O padrão que ele percebeu foi que, quando ele pegava essas linhas, digamos que essas linhas eram para cada gás, gás 1, gás 2, gás 3, cada um desses gases formava esse padrão, uma linha, uma reta, o que já é interessante pra gente. Se está formando uma reta, quer dizer que é um padrão que bate bem com a escolha da nossa escala, de ser linear com a temperatura. E ele percebeu que esses gases não só formavam uma linha, mas se ele colocasse essas linhas numa função e extrapolasse esses valores. Então o que é o extrapolar? Você pega essa linha e continua ela. Ele percebeu que se você continuasse essa linha, todas essas linhas aproximadamente batiam num mesmo ponto. Então, deixa eu mostrar como é que fica. Então todos os gráficos, eles tendiam a esse ponto. Esse ponto, na escala em graus Celsius, ele achou que era aproximadamente menos 273,15 graus Celsius. E como isso foi uma recorrência para vários gases e vários, e provavelmente ele estudou a maioria dos gases na época que eles tinham disponível, e eles chamaram essa temperatura, o Lord Kelvin chamou essa temperatura de zero absoluto. Então, com esse padrão que eles descobriram na física, eles chamaram isso de zero absoluto. Zero absoluto, se ele é um padrão recorrente na física, quer dizer que ele é um bom padrão para ser usado para criar uma nova escala. Usar o zero absoluto para uma nova escala seria muito benéfico. Então o que aconteceu? Ele criou uma escala nova, que é a escala Kelvin, usou o zero absoluto como 0 Kelvin, e usou o zero da água aqui é o zero, aqui ele deslocou e chamou isso aqui de 273,15 Kelvin. Na verdade, ele não fez bem assim. De fato, esse valor fica do jeito que ele está aqui, mas o que ele fez foi que ele definiu uma variação em graus Celsius. Então, ΔTc, lembra que ΔTc é uma variação daquele valor. Então, uma variação em graus Celsius, ele definiu. Então, quando você define alguma coisa, a gente usa, ao invés de igual, a gente usa 3 traços. 3 traços a gente chama de definição. Então, ΔTc fica definido como ΔTk em Kelvin. Então, o TK em Kelvin fica definido sendo igual ao ΔTc.
E a consequência disso é que o valor em 0 graus Celsius fica igual a 273,15 Kelvin. A gente vai usar esse valor, ao invés de 273,15, a gente vai usar aproximadamente 273, porque fica mais fácil para conta. E isso aqui nos dá uma coisa muito interessante. Por quê? Se ele for definido dessa forma, isso quer dizer que ΔTC sobre ΔTK, passando ΔTK dividindo, é igual a 1. Então a gente já sabe que a variação deles é igual. Se a gente lembrar isso aqui, essa relação, a gente pode inverter, né? Tanto faz. Porque se é 1, eles são iguais. Então, esse sobre esse é igual a esse sobre esse. Então, isso aqui a gente pode lembrar que isso é o coeficiente angular da nossa função afim. Então, se eu tiver uma conversão entre Kelvin e Celsius, a gente sabe que a gente tem. Então, essa conversão tem que ser uma coisa do tipo: minha temperatura em Kelvin tem que ser igual a 1 vezes minha temperatura em Celsius mais o coeficiente linear. Como é que a gente sabe o coeficiente linear? O coeficiente linear é quando o Tc, a temperatura em Celsius, é igual a 0. Então, esse coeficiente linear, quando o Tc é igual a 0, a gente viu que é 273,15. Então, 1 multiplicado, né? Some. E a nossa conversão entre Kelvin e a conversão entre Kelvin e graus Celsius fica assim, numericamente igual. Então a gente sabe, só aqui a gente já viu como converte a temperatura em Celsius e como que é a variação de um em relação ao outro. A variação ficou definida assim e a fórmula de conversão é consequência disso. Que a gente escolheu um ponto e uma inclinação. Isso já é suficiente para definir uma reta. Você pode definir você pode descobrir uma reta, né? A equação de uma reta de duas formas, tendo 2 pontos ou um ponto e uma inclinação. Então, com essa ideia de zero absoluto, a gente pode começar a construir uma física em relação à termologia mais consistente. É um ponto fixo isso. E o outro ponto fixo que a gente usou foi o ponto fixo da água. Isso ajudou muito na época para você construir uma escala que foi chamada na época de escala absoluta. A escala Kelvin é uma escala absoluta. No futuro, no ano de 1954, uma convenção de físicos, uma organização de físicos, redefiniu a escala Kelvin. Então eles redefiniram, na verdade eles corrigiram a escala Kelvin. Por que acontece? O ponto de fusão da água, a gente vai ver isso vai entender melhor isso depois, mas eu já vou falando agora para entender o que aconteceu. O ponto de fusão da água, ele depende da altitude. Em diferentes lugares do planeta, o ponto de fusão da água pode ser diferente. Por quê? Porque ele depende da pressão. E se ele depende da pressão, quer dizer que o ponto de fusão da água não é universal. Então o que os físicos fizeram foi escolher um ponto que é universal, independente do lugar do planeta que você escolher. Esse ponto que eles escolheram é o ponto triplo da água. O ponto triplo da água é o ponto em que ela está em equilíbrio entre líquido, vapor e sólido. E gelo, né? E esse ponto é um ponto fixo. Qualquer lugar do planeta, o ponto triplo da água é o mesmo. A pressão, o volume específico e a temperatura são bem definidos. É um certo valor. Vou mostrar para vocês como é que fica isso. Então, nessa correção, usando o ponto triplo da água, os físicos percebem... Primeiro, na hora que você mede o ponto triplo da água, você tem uma coisa muito interessante, que é o ponto triplo da água, a temperatura do ponto triplo da água é igual a 0,01 graus Celsius. Embora você só consiga atingir o ponto triplo da água numa pressão bem mais baixa do que a pressão atmosférica, a temperatura do ponto triplo é muito perto da temperatura de fusão da água. Muito perto. Lembrando que a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius. Foi definido como 0 graus Celsius. E a temperatura do ponto triplo é 0,01. Então já é muito próximo. Quando a gente usa isso para corrigir a nossa escala Kelvin, o ponto de fusão da água em Kelvin, ao invés de ficar 273,15, ele fica 273,16 Kelvin. Então a nossa escala Kelvin ela ficou corrigida. Ao invés de 273,15, ficou 273,16. É uma diferença muito pequena,
Mas fisicamente falando, é uma diferença muito grande. Numericamente pequena, mas fisicamente grande. E essa correção faz com que, independente do lugar que você escolha, a escala Kelvin ela é absoluta. Ela é igual para todo mundo, independente do lugar do planeta que você estiver. Então, para reforçar essa ideia de uma escala absoluta. Então, a correção foi feita de acordo com 2 pontos. Antes, a gente tinha definido a escala Kelvin com um ponto e uma inclinação. O ponto sendo zero absoluto e a inclinação sendo igual à inclinação da escala Celsius. Agora, a gente está definindo a escala Kelvin com 2 pontos. O ponto zero da água, quer dizer, o ponto absoluto, e o ponto triplo da água. Então, com 2 pontos, você passa uma reta. Na época que foi criada a escala Kelvin, que é a escala absoluta, o que eles pensaram? Se a gente tem uma escala absoluta para temperatura em graus Celsius, vamos fazer uma escala absoluta também para temperatura em Fahrenheit. Então foi criado o que se chama de escala Rankine. A escala Rankine, isso lá no século XIX, né? Isso aqui foi cronologicamente depois, mas aqui tá antes só porque em relação à escala Kelvin. A escala Rankine, lá na época do século XIX, que os físicos estavam criando essa teoria toda, ela foi definida como sendo a escala Fahrenheit deslocada, então a variação da escala Fahrenheit sendo igual à variação da escala Rankine. Então vamos lá. Variação da escala em Fahrenheit sendo igual à variação da escala definida igual à variação da escala Rankine. E o zero absoluto como sendo o ponto zero da escala Rankine. Então a gente precisa descobrir uma conversão. A gente precisa descobrir como é que ficam os pontos que a gente usava como referência antes. Então, o ponto de fusão da água e o ponto de ebulição da água, a gente precisa descobrir como que elas ficam em Rankine. E para a gente descobrir isso, o que a gente pode fazer? A gente já tem um ponto, a gente precisa descobrir a inclinação em relação às outras escalas. Vamos ver como é que isso fica. Eu vou deixar isso aqui, porque isso é a definição. Mas vamos lembrar aqui. A gente definiu a escala, a variação da escala Kelvin ficou definida como a variação igual à variação da escala Celsius. E a gente tem que lembrar da última aula que a variação da escala Celsius é igual a 5 nonos da variação da escala em Fahrenheit. 5 nonos da variação em Fahrenheit. Só que a variação em Fahrenheit é igual à variação em Rankine. Então isso é igual a gente substitui isso aqui, 5 nonos da variação da escala Rankine. Eu estou usando RA para diferenciar do Réaumur, que é R, que eu usei na última aula, só R. Então, reescrevendo, ΔT em Kelvin fica igual a 5 nonos vezes ΔT em Rankine. Por que é vantajoso a gente escolher fazer a comparação entre Kelvin e Rankine? Porque Kelvin e Rankine têm um ponto em comum. E o ponto em comum que eles têm é numericamente igual, que é o ponto zero. O ponto absoluto, ponto de zero absoluto, é igual para os dois, é zero. Se a gente pensar aqui nas nossas retas que a gente usava, aqui vai ser em Kelvin, aqui vai ser em Rankine. A escala Kelvin, no zero, que é aqui também vai ser zero. A diferença aqui vai ser a variação. Então vamos pensar no ponto de fusão da água. A gente viu que no ponto de fusão da água é 273. Eu não vou botar a vírgula depois, a parte decimal, para facilitar a conta. Aqui é 273. E a variação de Kelvin para o ponto de ebulição, como a gente sabe que a escala Kelvin é só a escala Celsius deslocada, então se era 100 em Celsius, vai ser isso mais 100 em Kelvin. Então vai ser 273 mais 100 em Kelvin. Então aqui vai ser 373. Então vamos descobrir esses dois pontos em Rankine. Esse ponto, aqui eu vou chamar de X. Vamos descobrir como é que fica. Usando isso. Usando isso aqui. Então a variação em Kelvin aqui é 273. 273 vai ser igual a 5 nonos vezes x menos 0. Então, x menos 0 é só x. Então, vou apagar isso aqui e vou deixar x.
Agora vamos resolver para descobrir x. X vai ser igual a 273, passo 9 multiplicando e divide por 5. Deixa eu ver quanto é que fica isso. Isso fica aproximadamente 491. Isso aqui é aproximado. Aproximadamente 491. Então, x fica 491 Rankine. Certo? Então, aqui, substituir 491 Rankine. É 491,4, mas eu estou tirando as vírgulas. Tá ficando bem aproximado. Agora vamos descobrir o y. Isso aqui eu vou chamar de y. Então, 373 menos 0 é igual a 5 nonos vezes y menos 0. Então a gente vai fazer a mesma conta. Y vai ser 373 vezes 9 sobre 5. Isso fica aproximadamente 671. Então, aqui fica 671. Aproximadamente. Mas acho que é 671,4, né? E note, daqui para cá somou 180. Isso bate com a nossa definição. A variação em Rankine tem que ser igual à variação em Fahrenheit. E a gente sabe que a variação em Fahrenheit é 5 nonos. Então, se variou 100 aqui, tem que variar 100 vezes 5 nonos. 100 vezes 9,500 aqui. 100 vezes 9,500. 100 vezes 9. 900 dividido por 5. 180. Tá aqui. Essa variação é 180 também. Então, os valores... Esse aqui é o ponto de fusão da água em Rankine. Esse aqui é o ponto de ebulição da água em Rankine. E esse aqui é o ponto zero absoluto, que é igual em Rankine em Kelvin. Tem mais um ponto, mais um valor que a gente pode tentar descobrir, que vai ser o ponto zero absoluto na escala Fahrenheit. Então vamos descobrir quanto é que fica o valor do zero absoluto na escala Fahrenheit. Então a gente quer descobrir esse valor aqui. Vou chamar ele de x. Vamos escolher os valores que a gente sabe para Rankine e Fahrenheit. Rankine a gente acabou de ver que 491 é igual ao ponto de fusão da água. A gente sabe que em Fahrenheit, o ponto de fusão da água, na última aula a gente viu que era 32. Então, 491 menos 0 vai ser igual, a gente sabe que essa variação em Rankine é igual em Fahrenheit, vai ser igual a 32 menos x. Então, passando x para cá e o 491 para cá, x vai ser igual a 32 menos 491. Isso vai dar um número negativo, que vai ser menos 459 graus Fahrenheit. Então, o valor de x é menos 459 Fahrenheit. Graus Fahrenheit. Então tem um último adendo que eu preciso fazer. Rankine e Kelvin, eles não são mais chamados de grau. No início, eles eram chamados de grau Kelvin e grau Rankine. Hoje em dia eles não são chamados, eles são só chamados de Rankine e Kelvin. Foi uma tentativa de fazer com que essas unidades fiquem mais parecidas com as outras unidades, que são unidades chamadas absolutas. E o Kelvin, ele é uma das unidades que é chamada de unidade do sistema SI, ou sistema SI é redundante, porque SI é Sistema Internacional de Medidas. E Sistema Internacional de Medidas é uma convenção que os físicos usam para dizer quais são as unidades físicas, padrões, para o mundo físico, para o estudo de física. Então, quilo é para massa, metro é para distância, segundo é para tempo. Todas essas coisas são definidas. Os físicos tiveram um esforço de definir todas essas coisas de uma forma absoluta, de uma forma que não tenha dúvida fisicamente. Então, isso é a aula de hoje. A gente terminou hoje
termometria. São duas aulas não muito grandes, não muito complicadas. E então, próximas 2 ou 3 aulas vão ser exercícios de termometria. Então é isso, rapaziada. Valeu. Vamos, depois dessa aula aqui, vamos fazer as aulas de exercício. E curte e se inscreve se você gostou das aulas, dessas 2 aulas que a gente teve. E se teve alguma dúvida, comenta, algum comentário a fazer, qualquer coisa. Se você gostou da aula, comenta também, comenta aí qualquer coisa que você quiser. E valeu, até a próxima aula.